Minha mãe está na UTI com sepse. Septicemia. Septicemia. É. Septe. Surge quando a resposta do corpo à infecção causa danos aos seus próprios tecidos e órgãos. Nenhum antibiótico fez efeito. Isso pode ser erro médico ou já estava previsto? Ela está muito desesperada com essa situação da mãe, Jorge. Bom, é muito importante considerar que as circunstâncias de desencarnação, de adoecimento grave, de sequelas, elas não podem ser debitadas na mão do médico que fez uma cirurgia para dizer, olha, o responsável foi ele, porque se ele não tivesse feito isso, a minha mãe não teria essa sequela. Na verdade, esses indivíduos eles se apresentam como instrumentos para que essas coisas aconteçam. Mas nem sempre a gente tem as ocorrências de septicemia por conta de um erro médico. Às vezes é uma infecção hospitalar que aconteceu, ou, de repente, o sistema imunológico de sua mãe já estava fragilizado, e ela, então, em função da idade, de uma série de coisas, não está conseguindo reagir à infecção e está dando esse sinal de espalhamento da infecção, que é a septicemia. Então, assim, quando ocorre um erro médico, a gente tem que considerar da seguinte forma. Quer dizer, então, que se não fosse o erro dele, não teria acontecido isso? Não, teria acontecido, mas por outra via. Teria sido um acidente em casa, um acidente de ônibus, um carro, sei lá, uma outra doença. A pessoa, às vezes, comendo, se engasga e desencarna porque se engasgou, ou tem uma parte do alimento vai para o pulmão e inicia uma infecção, sei lá. Você tem uma série de circunstâncias que podem provocar adoecimento sem que exista a mão direta de alguém. Então, as doenças graves, elas estão em vias de acontecer. O que ocorre é que quando alguém imprevidente cruza o nosso caminho, ele acaba sendo usado como agente. Aí é aquela velha história, é necessário que o escândalo venha, ou seja, essas doenças que escandalizam a todos nós iriam acontecer. E o ideal é que ela venha sem que ninguém se responsabilize por isso, seja um efeito natural da própria circunstância da lei de causa e efeito. Mas se eu tenho um médico que tem desídia, que demonstra apatia, desinteresse pelos seus pacientes e que promove pela sua conduta a possibilidade de que aconteça um adoecimento dos seus pacientes, eu estou aí nessa hora diante de uma circunstância em que está se utilizando um médico para que a lei de causa e efeito acabe se dando, né? Então, a gente não vai responsabilizar o médico diretamente. Dizer assim, foi ele o único culpado. Conhecimento da lei de causa e efeito faz entender que ele pode ter sido até instrumento. Ou nem foi. O adoecimento se deu porque se daria. É a mãe internamente que estava com dificuldade de reação a um processo infeccioso. Então, aí a gente se recolhe na oração, entende que são manifestações da lei de causa e efeito e atua no sentido de oferecer a Deus o melhor de nós em termos de fluidos para que sejam usados nesses casos em que a septicemia consegue ser revertida. De repente, o antibiótico está demorando a fazer efeito, mas ele pode fazer mais à frente. Ou, de repente, essa circunstância pode realmente agravar e nós não termos, de fato, a melhoria que se esperava do quadro material dela, né? Por quê? Por conta do avanço da septicemia, por conta das necessidades da lei de causa e efeito. Então, tem vários fatores aí. O importante agora é você não guardar ódio, é você não se mobilizar intimamente como se você tivesse um inimigo, porque isso vai ser péssimo espiritualmente para você. Você pode ganhar umas companhias espirituais horríveis, porque todos os inimigos espirituais do médico podem vir para você, na expectativa de que você os vingue daquilo que eles estão loucos para que aconteça com ele. Os seus inimigos também se juntarão, porque eles querem a sua queda. Eles querem que você odeie.
que você manche as suas mãos de maneira equivocada com sangue, que você se equivoque, odeie, persiga, destrua, guarde sentimentos negativos. Então, existe uma série de entidades perversas rondando a humanidade, esperando uma brecha de ódio para eles se abrigarem. Não dê guarida para eles. Ofereça a oração ao médico, a oração à sua mãe e a todas as entidades envolvidas nesse processo, inclusive aqueles que possam ser perseguidores de sua mãe, interessados em causar ainda mais tumulto.